Ora, bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao Nordic Invest. Hoje a gente vai retratar um pouco mais a parte emocional, a parte em que devemos ter uma opinião própria, tá? E eu vou dar alguns exemplos baseado naquilo que eu já aprendi, o porquê que é importante ter essa opinião própria, tá? Antes de mais, eu queria agradecer a todos por verem esse vídeo e like sim. Ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo e o meu canal para mais gente. Bom, primeiro de tudo, nós, seja no mercado fundamentalista, seja no mercado técnico, seja em qualquer que seja o mercado, nós devemos aprender a analisar, a aprender a operar, a aprender a trabalhar com esse mercado. E, obviamente, aprender não é simplesmente assistir um vídeo, certo? Eu vi uma propaganda desses dias, acho, no YouTube, não sei, em que o cara dizia assim: ninguém consegue aprender a nadar assistindo um vídeo. Isso é facto. Por quê? Vocês não vão aprender a nadar por simplesmente verem um vídeo. Vocês não vão aprender a analisar uma empresa, ou analisar um ativo, ou aprender a operar os mercados futuros, os mercados cambiais, seja que tipo de mercado for, por apenas assistir. Vocês vão ter que colocar em prática aquilo que vocês assistem. Então, o que o cara queria dizer naquela propaganda era: vocês não conseguem aprender a nadar se não colocarem em prática. Ninguém consegue aprender a nadar por assistir um vídeo. Basicamente, no vídeo ele só está dando umas braçadas se jogar alguém dentro da água. E dizer a ela: olha, agora tu vais ter de nadar. Ela não vai saber nadar pelo vídeo, né? Então, as pessoas têm que aprender. E para aprender, vão ter que colocar em prática o que elas assistem. Contudo, tem muita poluição hoje em dia. Tem muita mentira, tem muita hipocrisia, tem muito lixo nas redes sociais, em grupos, no YouTube, onde quer que vocês estejam a aprender. Em cursos, né? Hoje em dia é moda vender cursos. E então, primeiro é necessário selecionar quem assistir. Não vou dar recomendações, tá? Quem eu assisto? Jovens de Negócios, Primo Rico, Tiago Reis, e assim de cabeça acho que só lembro desses. Cara, para mim são masterminders. Os caras são top. Nisso eu estou a falar em termos de análise fundamentalista, ok? Ativos, empresas, fundos, investimentos exteriores, investimentos de todo o tipo, ok? Só fundamentalista, não estou a dizer análise técnica. Análise técnica tem outros e é aí onde acaba mais ainda o leque de vigaristas e golbistas e whatever. Tem um monte. É dados falsos, é imagens falsas, é vídeos falsos, é contas bancárias falsas. Por aí vai. Mas pronto. Dos que eu assisto mesmo, na parte fundamentalista, Tiago Reis, o Primo Rico, que é do Tiago Negro, e os Jovens de Negócios, que é do Bruno. Para mim são os três melhores, a minha opinião, os três melhores canais brasileiros nesse momento acerca disso. Tem outros, por exemplo, Rob Correia, pessoal, tem alguns, mas os que eu prefiro mesmo são esses três. Então, nós temos que selecionar quem assistimos e o que assistimos, ok? Como assim o que assistimos? Não adianta eu a querer aprender a analisar uma empresa se eu estou só a assistir vídeos de bitcoins. Ou de fundos imobiliários. Ou de renda fixa. Não tem nexo. Então temos que aprender o que vemos e com quem vemos. Depois disso entra uma das partes mais complicadas ainda, que é aquela parte em que as pessoas têm que estudar. E estudar requer esforço. Requer que a pessoa gaste tempo naquilo. Requer que a pessoa tenha força de vontade. Requer que a pessoa tenha maturidade para assumir um compromisso.
Ok? Aqui atrás está um espelho, tá? Não levem mal se vocês virem eu levantar o braço e aparecer o braço ali, como agora. E vai ter que praticar. Por que eu digo que é a parte mais difícil? Porque, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. Se, por exemplo, vocês trabalham, certo? Todo mundo aqui trabalha. Toda a gente está a assistir o vídeo. Toda a gente trabalha. De segunda a sexta, horário comercial, das 8 às 5, das 8 às 6. Não importa. Chega em casa, depois de 2 horas, porque teve trânsito. Ok, chega em casa, vamos colocar 8 horas. 8 horas da noite. Nisso, chega em casa, é casado, não sei, ou solteiro, aí tem que cozinhar. No caso de ser solteiro, tem que preparar as coisas. No caso de ser casado, tem que dar atenção à família. Né? Isso se não for mulher, porque, convenhamos, se for mulher ainda tem que cozinhar, dar atenção à família, dar atenção ao marido, limpar alguma coisa, tá? Mas é um exemplo. Nisso já perdeu 2 horas, são 10 horas da noite. Seguindo o raciocínio, ok? São 10 horas da noite. A pessoa vai ter ânimo para pelo menos estudar 1 hora por dia? Não vai. Ela vai querer o quê? Vai querer... o meu momento para desestressar. Vou sentar no sofá, vou ver Netflix, assistir um filme até 11h30. Ok, é válido. É a opção da pessoa. No outro dia acorda 5 horas da manhã e a rotina de segunda a sexta é assim. Chega no fim de semana, né? Chega no fim de semana, é o tempo dela estudar. Só que o que acontece? Tem um churrasquinho na casa de alguém. Tem uma festa. Quero ir passear porque eu não saio durante a semana. Vai num shopping. Passa o dia todo no shopping. Shopping, praia, o que seja. Vai visitar uma cidade. O que quer que seja. Não estuda. Não estuda. Chegou o domingo. Não, domingo não. É o dia em que não se faz nada. Pelo amor de... Eu não vou estudar num domingo. Eu não vou fazer esforço no domingo. O domingo é o dia de relaxamento para enfrentar a semana. Conclusão, ela passou a semana toda e não estudou 1 hora. E qual é que é a diferença aqui da pessoa que vai ter sucesso? É que a pessoa que vai ter sucesso, ela chega em casa, é casada, ela vai arrumar nem que seja 30 minutos para assistir um vídeo, para ler uma página ou 2 do livro e entender o livro que está lendo. Ela no fim de semana ela vai dizer, não, olha, eu não vou para um churrasco, eu não quero ir para a praia, eu não quero ir na casa de ninguém, eu não quero visitar ninguém, eu hoje vou estudar. Seja sábado, seja domingo. Ok, ela vai ter um fim de semana em que ela vai ter que precisar espairecer, vai ter que precisar aliviar o stress, mas é claro, ela trabalha, ela tem família e ela ainda consegue estudar pelo menos meia hora por dia e o fim de semana todo. Obviamente vai ter um dia ou 2 dias num mês em que ela vai dizer, não, olha, hoje eu vou dar uma pausa, não vou querer estudar. Vou ver um filme, vou passar o dia todo assistindo série na Netflix. É totalmente normal. Só que quando vem a parte do esforço, as pessoas não querem. É por isso que cada vez mais as escolas estão vazias e cada vez mais as festas, discotecas, bailes, praias estão cheios. Porquê? O que nos traz retorno e o que nos leva ao sucesso, ao crescimento, dói. Então as pessoas não querem sentir a dor. Eu posso morrer amanhã, eu nunca vou chegar lá, isso não é para mim. Ela só de caras ela já está dizendo o quê? Eu sou uma fracassada. Eu não quero nem sequer tentar. Então, dói. Cara, eu acordo todos os dias 5h30, 5. Entre 5 e 6 horas da manhã, seja sábado, seja domingo, seja dia de semana. Eu acordo todos os dias, essa hora. Aproveito para ler um pouco de um livro, aproveito para ver um vídeo, aproveito para estudar um pouco, aproveito para colocar em prática aquilo que eu aprendi, que eu também não sei tudo, né? E é complicado, claro que é complicado. Por exemplo, tem dias em que eu queria dormir mais um pouco, mas é a disciplina. Mas nem todo mundo vai conseguir. Ninguém sabe se nem todo mundo vai conseguir. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece. Todo mundo conhece.
E para mim é um dos caras mais incríveis mesmo, de dedicação, disciplina, força de vontade. O cara é Cristiano Ronaldo. Mas o cara é rico. Tá bom, o cara é rico. Ele teve que abandonar a família com 16 anos para morar no continente, né? Porque ele é natural da Ilha da Madeira. Ele teve que ir para o continente, que de avião acho que é 40 minutos, uma hora, não sei, eu nunca fui na Ilha da Madeira. Morar sozinho, treinar, né? Praticar futebol e ainda ter que estudar, porque lá é obrigatório estudar até uma certa idade. Com 18 anos, ou 19 anos, sei lá, o pai dele morreu. Reparem no esforço que ele está a fazer pelo sonho que ele queria. Durante a escola, muita gente dizia que ele não ia conseguir ser jogador de futebol. Aliás, até tem um episódio caricato dele em que ele fala que ele estava numa sala de aula e um professor dele disse: olha, o futebol nunca vai colocar comida em cima da tua mesa. Então, tipo assim, ele era bom. Ele não era bom. Ele treinou para ser bom. Teve opiniões diversas. Teve várias pessoas a dizerem a ele que ele nunca ia conseguir, nunca ia ser bom. Cara, a vida dele começou com quase que a mãe dele abortou ele, porque não tinha condições para ter mais um filho. Aí vamos continuar. Ele cresceu, fez a sua estreia no Sporting, começou a dar nas vistas, ele era bom de drible, pá, foi para o Manchester, na Inglaterra. Chegou no Manchester, todo mundo fala vários episódios dele. Era Cristiano Ronaldo chegava antes do treino, Cristiano Ronaldo ficava depois do treino, Cristiano Ronaldo só ia embora quando os funcionários tinham que fechar o centro de treinamento e tinham que mandar o cara ir embora para casa. Tem um episódio que o Frank não, eu esqueci o nome dele. Era o zagueiro que tinha o cabelo entrançado. Eu esqueci o nome dele. Rio Ferdinand. Em que o Rio Ferdinand fala: olhem, a gente de vez em quando no Manchester fazia uns torneios aleatórios. E um desses torneios que a gente fez entre amigos foi ping-pong. E eu normalmente ganhava sempre o torneio de ping-pong. Até que houve um dia em que eu joguei contra Cristiano Ronaldo. E obviamente eu ganhei, ele perdeu. Ele não era bom no ping-pong. Só que o que é que a gente assistiu nas próximas semanas? Em que Cristiano Ronaldo ficava treinando ping-pong. Porquê? Porque ele queria ser o melhor. Ele precisava daquilo? Não. Era a área dele? Não. Mas ele queria provar para ele e para todo mundo que ele era melhor, que ele conseguia. E ele só parou treinado quando conseguiu ganhar o torneio em cima de mim. Então, tipo assim, o cara tem dedicação e esforço para chegar onde ele quer. Chegou no Real Madrid, acho que foi o Lucas Vasquez, em que disse assim, foi o Lucas, não sei, foi um dos garotos do Real Madrid, quando subiu para a equipa principal, disse: olha, era o meu primeiro treino com a equipa, eu cheguei 45 minutos antes, lá no centro de treinamento. Quando eu cheguei lá, Cristiano Ronaldo já estava treinando há 2 horas. E o cara já estava lá em cima. Ele já tinha sido campeão da Liga dos Campeões pelo Manchester. Ele já era um dos jogadores mais badalados. Ele já estava no melhor clube do mundo, que era o Real Madrid. Ele já tinha nome no Real Madrid. E ainda assim, ele tinha a disciplina para chegar 2 horas antes. E ir embora depois de todo mundo ir embora. Então, é fácil falar em que quero ser um Cristiano Ronaldo. É fácil falar que eu quero ser um Warren Buffett. É fácil falar que eu quero ser um empreendedor como Elon Musk ou como o Jeff Bezos. É fácil fazer isso, mas para os caras chegarem onde estão, o que é que eles abriram mão? Cristiano Ronaldo abriu mão da família cedo. Cristiano Ronaldo abriu mão de ter tempo livre. Cristiano Ronaldo abriu mão de baladas, de certeza absoluta. Cristiano Ronaldo abriu mão de ficar indo aqui, indo ali, conhecendo, viajando. De certeza que ele abriu mão disso.
Ok? Ah, mas Cristiano Ronaldo de vez em quando está na praia andando de iate. Ok, é aqueles tais 2 dias por semana em que eu disse que a pessoa tem para relaxar. Por semana não, por mês. Então, tipo assim, eu acredito que o Warren Buffett fez esforços para chegar onde ele chegou. Eu acredito que Elon Musk fez esforços para chegar onde chegou. Eu acredito também que Jeff Bezos fez esforços para chegar onde chegou. É totalmente comum. Só que a pessoa só mira lá em cima. Só diz assim, cara, eu quero ser igual, por exemplo, a um Cristiano Ronaldo. Ok, eu vou-te dar aquilo que eu passei para chegar lá em cima. A pessoa chega no terceiro item já desiste. Ah, não, você é um escravo, vocês... Não, é exatamente isso. Por isso é que o aprendizado dói. Então, é muito importante a gente ter algum tempo de dedicação ao aprendizado. E depois que a gente aprender a analisar empresas, e o que eu falei serve para tudo na vida de vocês, tá? Esse exemplo que eu disse, a dedicação, serve para tudo. Mas agora voltando aqui ao mundo dos investimentos. Depois que vocês souberem analisar empresas, e pegando naquilo que eu falei sobre o dividend yield, se vocês não sabem o que é dividend yield, tem um vídeo aí que fala sobre dividend yield, é importante a gente reaportar o dividend yield. Ou seja, eu vou fazer aqui uma conta básica para vocês entenderem. Por exemplo, eu investi 100 reais. Investi 100 reais. O dividend yield é 1%. Vamos imaginar que é uma empresa que paga dividendos por mês. Acho que não tem nenhuma. Eu não sei se o setor bancário... Agora que eu estou aqui pensando, eu não sei se o setor bancário paga todo mês ou não. Eu não sei informar isso. Mas vamos imaginar que paga 1% ao mês. Tá? Então vamos lá. Eu investi 100 reais. A empresa vai pagar 1% ao mês do meu investimento. Ou seja, no primeiro mês vou receber R$1. No segundo mês vou continuar a receber R$1. No terceiro mês vou continuar recebendo R$1. Eu não estou aportando, tá? Eu estou pegando esse R$1 e comprando alguma coisa. Eu não estou reinvestindo esse dinheiro. Um ano depois, estou recebendo R$1. 10 anos depois, eu estou recebendo o mesmo R$1. E fiquei por isso. Agora vamos a um caso em que, por exemplo, eu aporto. Eu recebo R$1, coloco R$1. Recebo R$1, coloco R$1. Investi 100 reais. Recebi R$1, vou colocar naqueles 100 reais. Já não é mais 100 reais, é 101 reais. Beleza? 10 meses depois, eu recebi 10 reais. Onde eu comecei com 100, já estão 110. Eu já não recebo R$1, eu já recebo R$1,10. Ok? 2 anos, ou melhor, 20 meses depois, eu já não tenho mais 120 reais. Porque se a gente for fazer a conta, o 1% de R$1,10, de 110 reais, já é R$1,10. Ou seja, os meus 100 reais iniciais em 10 meses passou de R$1 para R$1,10. Nos outros 10 meses já não vai ser a mesma, não vai crescer só 10 centavos. Vai crescer mais. Porque os juros já começa a evoluir. Começa a evoluir, começa a evoluir, começa a evoluir. Até que vocês, em vez de receber R$1, já estão a receber 10 reais. Por exemplo. Então é sempre bom a gente reinvestir aquilo que a gente recebe. Tá? Reinvestir em quê? Na empresa que está pagando o dividendo? Aí vai da análise de cada um. Vai da decisão de cada pessoa. Mas é importante a gente recebeu, reinveste. Ou, por exemplo, recebeu, bota aqui esse bolinho aqui, inteira e reinveste. Por exemplo, como assim? Eu faço aportes mensais de, vamos imaginar, 100 reais. Eu recebi R$1 de dividendo. Eu vou, em vez de colocar 100, vou colocar 101. Entenderam? Não é obrigatório. Ah, não, já coloquei 100, vou só colocar os dividendos. Não, a gente pode reaportar e a gente deve reaportar. Okay? É muito importante a gente ter essa disciplina de todo mês a gente separar um dinheiro
e fazer a alocação, a reaportação, comprar novos ativos, comprar novos fundos. É muito importante a gente ter essa disciplina de todos os meses a gente garantir que uma parte do nosso income, da nossa receita, vai para investimentos. E os dividendos fazem parte dessa receita, desse investimento, desculpa, não dessa receita. Porquê? Porque é sempre com juros compostos. Então é importante a gente fazer o reinvestimento dos nossos dividendos. É claro que, por exemplo, é importante também a gente de vez em quando comprar uma premiação, uma bonificação para a gente. Por exemplo, eu atingi 50 reais de dividend yield, de dividendos, desculpem. Acho que eu consigo tirar 20 reais desse mês e comprar uma sandália que eu gostei, um chinelo, alguma coisa. É importante também fazer isso, que é para a gente se autopremiar. É bom a gente receber uma premiação. E é importante fazer isso. Agora, não é importante fazer sempre isso. Porque quando a gente nos dá a premiação, a gente se motiva ainda mais a atingir o próximo objetivo para comprar outra premiação para a gente. Entendem? Então, é muito importante fazer isso. Agora, continuando. Gente, eu sempre falo que é importantíssimo ter pensamento próprio. Eu sempre falo que é importantíssimo não dar ouvidos a ninguém, sobre o que fazer e como fazer. Quando eu falo isso, não é sobre ensinamentos, é sobre compras e vendas. Compra A, compra B, vende C. É decisão da pessoa. A pessoa induzir vocês a fazer isso, vocês já estão a entrar num lugar perigoso. Perigoso por quê? Primeiro, o efeito sardinhada começa assim. É um indo atrás do outro. Tem eu não sei se foi nos Axiomas de Zurique, se foi no Segredo das Mentes Milionárias. Eu sei que o autor, ele estava num lugar e de repente ele começou a correr. Porque eu acho que ele estava atrasado. Olhem como é que é o efeito sardinhada e as pessoas nem sabem. Ele estava num lugar, eu acho que é no Segredo das Mentes Milionárias. Se tiverem a oportunidade de ler um livro, que o livro é bastante bom. Ele estava num lugar e começou a correr. Eu acho que ele estava atrasado para ir para uma reunião, alguma coisa assim. Do nada, uma pessoa do lado dele também começou a correr. Ele olhou para o outro lado da rua. 2 pessoas começaram a correr também. Em pouco tempo, ele relata que o caos se instalou. Era gente correndo para todos os cantos. Aí ele foi e parou e perguntou: porquê que tu estás a correr? Aí a pessoa disse: não, porque a barragem vai romper. Porque aconteceu um catástrofe. Porque isso, porque aquilo. E na verdade nada disso era verdade. Era verdade. Deu agora uma complicação aqui na fala. Nada disso era verdade. A verdade é, ele começou a correr porque ele tinha um compromisso e ele estava atrasado. Na verdade é que ele tinha um compromisso e ele estava atrasado. Só que o cara que olhou para ele viu que ele estava correndo. Então ele dizia alguma coisa aconteceu, vou correr também. Aí outra pessoa do outro lado, cara, aqueles dois ali começaram a correr, será que é assalto? Vamos correr também. Aí o outro começou a ver, cara, tem muita gente correndo aqui, alguma coisa aconteceu, será que foi acidente? Vou correr também. Aí quando viu, já estava todo mundo correndo e ninguém sabia o porquê que estavam correndo. Era gente dizendo que era assalto, era outro dizendo que era a barragem que ia romper, era outro dizendo que tinha tido um acidente grave. Então, é isso. Tipo assim, alguém parou para perguntar, cara, por que tu tá correndo? Ah, não, tô correndo porque eu tô atrasado. Ah, não, beleza. Não, não, ele tá indo, eu vou onde ele tá indo. Não, eu vou junto com ele. Eles estão indo é porque eles têm razão. Eu vou junto com eles também. E assim se cria o efeito sardinhada. Tem outro caso, esse é nos Axiomas de Zurique, em que ele diz o Axiomas de Zurique, o Max Gunter, ele se reuniu com grandes banqueiros e grandes investidores suíços e tem uma passagem lá, eu acredito que é do Frank Henry, em que ele está num casino, ele é dono de um casino em Las Vegas,
E ele relata um caso de uma mulher que chegou no casino com $100. E ela, não sei se... Acho que foi no jogo da roleta que ele fala. Acho que é no jogo da roleta. E ela chegou ali com $100. Como qualquer pessoa pode chegar ali e fazer. Só que ela estava numa maré de sorte. Dita maré de sorte. E desses $100 viraram 200. Desses 200 viraram 500. Desses 500 viraram 1000. As pessoas começaram a ver, nossa, ela está com sorte. E começaram a se aglomerar ali em volta dela. O que é que vocês fariam se de 100 fizessem 1000? Eu acredito que 90% das pessoas aqui... Ai, tá bom. Eu iria pular fora. A minha questão é, será que iria pular fora mesmo? Depois de fazer, sei lá, 10 apostas, as 10 apostas ganharem, será que iria pular fora? Talvez não. Principalmente se tiver opinião alheia assim, ó, nos ouvidos. Vai, né? E essa mulher de $100 chegou a $9.000. Fantástico, não é? O que é que vocês fariam com $9.000? Possivelmente iam continuar. Porquê? Tinham ganância, tinham a falsa ideia de o dia de sorte e tinham a opinião alheia ainda maior do lado de vocês, só incentivando aquilo que vocês já queriam. A mulher chegou a $9.800. Caramba, falta 200 para o número redondo. Foi isso que ela pensou, foi isso que a opinião alheia pensou e foi isso que ela fez. Falta apenas $200 para um número tão redondo de 10 mil. Eu entrei com 100, posso ir com 10 mil. A verdade é que no livro, eu não sei se é o Max Gunter, se é o Frank Henry que relata, a mulher perdeu inclusive os $100 que ela tinha entrado. Porque ela teve ganância, ela não soube parar e a opinião alheia a contaminou. Por que eu digo que vocês têm que ter um pensamento próprio? Porque se vocês forem no efeito manada, igual aquelas pessoas que começaram a correr daqui para ali, não sabiam porquê, vocês não vão saber a hora de parar. Por exemplo, eu digo assim, pessoal, vamos comprar, exemplo, tá? Eu não recomendo nada. Vamos comprar Engie. Vamos comprar Engie. Engie tá boa. E vocês compram todo mundo a Engie. Só que eu tenho o meu pensamento de que a Engie, se subir 50% do preço que ela estava vendo, eu vou sair ali. Já fiz um bom lucro. Só que vocês não sabem disso. E, por exemplo, quando a Engie chegar a 50%, eu vou estar de olho em outra empresa. Por exemplo, caramba, a YouTube está boa, vamos comprar a YouTube. Só que nisso eu vendi Engie e não falei para vocês. Eu não falei para vocês porque apareceu a oportunidade da YouTube e eu achei que era mais válido eu fazer um vídeo dizendo para comprar a YouTube. Todo mundo comprou YouTube. Só que eu vendi a Engie, não falei nada. Não fiz vídeo e a Engie despencou. Por exemplo, compramos a Engie a 40, a Engie foi para 10. Vocês vão me criticar porque eu não falei o ponto de saída. Mas aí é que está o perigo de quê? De seguir a recomendação dos outros. É que, primeiro, nós não temos a premissa de quando sair, quando nós não sabemos quando nós não sabemos quando sair, quando estivermos lucrando. E também não sabemos quando sair, quando for contrário à nossa compra. Ou seja, nós vamos ficar à deriva. Porque a pessoa que estudou e a pessoa que analisou a empresa, ela sabe quando entrar e os pontos em que ela vai sair. Seja por lucro, seja por perda. Ela vai saber isso. Só que se vocês ficarem indo atrás uns dos outros, é muito complicado. Porque vocês não vão saber. Vocês vão ficar à deriva. Vocês vão ser aquela pessoa que no meio daquela multidão correndo vai começar a gritar que é a barragem que está rompendo. E não existe nem sequer uma barragem. Barragem que eu falo é uma represa. Tá? Barragem em português de Portugal. Não existe nem sequer uma represa de água ali perto. E vocês estão gritando, saem a gritar que é a represa que rompeu e tem que fugir dali, senão vai todo mundo morrer. Esse é o efeito sardinhada. E o Benjamin Graham chama isso de tolice. Né?
O Benjamin Graham chama isso de tolice. E tem um caso, falando em Benjamin Graham, que ele dá o exemplo do Sr. Isaac Newton. Quem foi Isaac Newton? Isaac Newton foi um dos maiores QIs que já passou pela Terra. E ele dá o exemplo de quê? Ele dá o exemplo em que em 1720 Isaac Newton tinha umas ações da South Sea Company. Era uma empresa na Inglaterra, na Grã-Bretanha, que, pelos vistos, estava boa. Né? Isaac Newton tinha comprado ações dessa empresa. Ele, pela métrica dele, calculou, vou chegar aqui, vou vender. Se for contrário a mim, vou vender quando chegar aqui. Tranquilo. Quando o preço da ação da South Sea Company bateu no gatilho de venda dele, de lucro, ele lucrou 7.000 libras. Vamos pensar alguma coisa. 7.000 libras hoje em dia é dinheiro para caramba, certo? Agora pensem em 1720, o valor que 7.000 libras não teria. Uma fortuna. Ou seja, cara inteligente para caramba. Fez uma fortuna. Só que Isaac Newton, mesmo com aquele QI elevadíssimo, ele caiu no conto do vigário. O que é o conto do vigário? O conto do vigário é que ele deu ouvidos à opinião alheia. Opinião dos amigos, opinião de especialistas, opinião de parentes. Ele caiu nessa armadilha. Tem muita gente que cai nessa armadilha. E ele foi lá e todo mundo falava que a empresa só crescia. E tanto falaram isso que ele foi lá e comprou a ação novamente. Por um preço 10 vezes maior do que ele tinha pago. Não foi bem 10 vezes maior do que ele tinha pago. Sei que tinha sido um dinheirão. Ele foi lá e comprou. Ele comprou. Por quê? Porque ele deu ouvidos à opinião alheia, às pessoas em redor a ele. Eu não estou a dizer que foram desconhecidos, foram próximos dele. Talvez familiares, talvez amigos, talvez gente ali próxima a ele. Cara, e estamos a falar de Isaac Newton, tá? O cara é uma mastermind brabo. Ele comprou e ficou ali, esperando. A empresa subiu mais um pouco, nada, quase faliu. Isaac Newton perdeu 20.000 libras naquela ação. Imaginem, se 7.000 libras na época já seria muito, imaginem 20. Isaac Newton nos dias de hoje perdeu cerca de 3 milhões e meio de dólares. Hoje não. O livro é de 74. Então, em 72, está no livro Investidor Inteligente. Então, se em 72 Isaac Newton perdeu 3 milhões, vamos arredondar 3 milhões de dólares, quanto Isaac Newton não perdeu nos dias de hoje? Só porquê? Porque deu ouvidos à opinião terceira. Porque se Isaac Newton tivesse ficado com a opinião própria dele, ele teria lucrado 7.000 libras e teria ficado por isso. Mas ele, como caiu no conto de vigário, de escutar, de ser influenciado pela opinião dos outros, e estou a falar de uma pessoa super inteligente, das mais inteligentes que já existiram na face da Terra, consegue ser influenciado. Qualquer um de nós consegue ser influenciado. Isso é para desmotivar? Não. Isso não é para desmotivar. Isso é para vocês se blindarem contra opiniões alheias. Vai resultar sempre? Não. Vai ter uma opinião alheia que vocês vão deixar entrar. Tá? Seja talvez do cônjuge. Seja do cara que vocês mais admiram em investimentos. Ela vai entrar. E ela pode acontecer. Ela pode fazer isso que fez com Isaac Newton. Então, é importante vocês não darem ouvidos ao alheio, não darem ouvidos aos analistas, não darem ouvidos aos experientes, não darem ouvidos a amigos, não darem ouvidos a familiares. Não estou a dizer que vocês devem ignorar tudo. Não, só estou a dizer no compra e vende. Se for ensinamento, deem ouvidos. Se for indicações, não deem ouvidos.
tá? O Benjamin Graham fala que esse investidor que dá ouvidos é um tolo. Ele é um tolo. E com essa perda do Isaac Newton, ele foi nesse ponto em que surgiu a frase dele que diz: eu consigo calcular o movimento dos corpos celestiais, mas não a loucura das pessoas. E tem uma frase que toda a gente associa a Einstein, mas ninguém comprovou se a frase é mesmo dele ou não. Que diz basicamente o seguinte: há duas coisas que são infinitas, o universo e a estupidez humana. Quanto ao universo eu não tenho certeza ainda. Então, tipo assim, no mundo dos investimentos é preciso ter muito cuidado a quem a gente segue e a quem a gente dá ouvido. E o Benjamin Graham, que foi só o mentor, desculpem desligar o microfone, foi só o mentor do Warren Buffett, entre outros. O Benjamin Graham, ele dá alguns exemplos de pessoas que supostamente eram analistas, eram especialistas, e que ele só disse: todo mundo estava errado. Por exemplo, tem um caso, eu não recordo bem, mas era como se fosse assim. Em 1960, na economia americana, tá? Que o livro retrata a economia americana daquela época, todos os especialistas diziam a taxa o S&P vai duplicar nos próximos 10 anos. Ou nos próximos 5 anos. A verdade é que o S&P nos próximos 5 anos caiu para menos de metade. Aí quando caiu para menos de metade, todos os analistas, e eu estou a falar de analistas do Wall Street, ele diz Wall Street, ele não diz que é da empresa A, B ou C, ele diz Wall Street, ou seja, tipo assim, aqueles analistas que tiraram diplomas em Harvard, em Ohio, no Diaba 4. Tipo, os analistas que todo mundo queria ser um dia. Os analistas que influenciam milhões. Esses analistas, quando o S&P cai para metade, ele diz assim: a inflação vai subir para mais de 10 vezes o que está agora. A verdade é que a inflação não subiu. Na verdade, a inflação caiu. E ele dá vários exemplos disso, de analistas que se acharam que sabiam o futuro, mas só estavam errados. E ele diz assim: se vocês repararem, a cada trimestre o analista muda a opinião. No primeiro trimestre diz que a economia vai disparar para 100% do que ela está. No segundo trimestre diz que talvez não é 100, é 75, mas que tal empresa vai explodir. No terceiro trimestre ele diz: não foi tal empresa e não subiu para 75, mas vai subir para 50 no último trimestre. No último meio ano do mês vai subir. A verdade é que chega no final do quarto trimestre e a única coisa que ele acertou foi que era inverno naquela época lá. Tipo assim, ele diz: cara, eles fazem tantas previsões do futuro que eles não acertam 10%. E ele também diz, isto é Benjamin Graham. Pessoal, Benjamin Graham é alguém que, caramba, era um gênio. Ele era um gênio. E ele diz assim: olha, eu desconfio de todas as pessoas que dizem sequer ter um pequeno conhecimento do futuro. Por quê? Porque esses magos, ele usa um termo, agora esqueci o termo, como se fosse assim: esses videntes sabem tanto do futuro como eu e vocês. Ou seja, nada. Ninguém consegue prever o futuro. E todo mundo que disser que tem certeza que algo vai acontecer, desconfiem, nem sequer deem crédito. Não escutem. Porque não vale a pena. E depois, porque o investidor inteligente, ele é feito pelo livro original. E em cada capítulo tem a análise de Martin, acho que é Jason Zweig, sei lá, em que ele fala acerca de os eventos, né? Só que em relação ao começo dos anos 2000, acho que os comentários dele foram feitos em 2002, 2003, não sei. Algo mais assim, mais recente, para a gente ter mais ideia.
É mais fácil a gente compreender esses eventos em 2002 do que eventos em 64. E ele fala do boom da internet na década de 90, em que todo mundo falava que os especialistas, tá? Os gestores de fundos e etc. Ele diz o seguinte: nessa época, todo mundo sequer ousaria pensar que a tecnologia, o setor, acho que era da informática, eu esqueci, eu até posso depois ver para você, iria alguma vez cair, iria dar prejuízo, porque crescia tão rapidamente que toda a gente dizia, toda a gente não, os especialistas diziam: se vocês querem fazer dinheiro, vendam todos os ativos que tenham e invistam nesse segmento, nesse setor. Ou então, tinham outros que diziam: Benjamin Graham é um tolo, ele não sabe nada. Esse boom que estamos vivendo só comprova que ele esteve errado esses anos todos. E por aí vai. E gente dando ouvidos indo atrás e continuando indo atrás e comprando mais daqueles ativos. A verdade é que em 2002 teve empresas que se valorizaram mais de 90%. Eles falam ali algumas empresas ali em que acho que algumas até faliram, né? Fundos foram fechados. Por quê? Porque ninguém sabe o futuro. Ninguém sabe o futuro. E aquilo só veio comprovar uma coisa: Benjamin Graham estava certo. Ou seja, o que aqueles especialistas, aqueles senhores de gravata de Wall Street, os maiores gestores de fundos do mundo, os caras que entendem mais de investimento do que qualquer pessoa na face da Terra, estavam errados. Porquê? Porque eles previram o futuro. Eles deram uma de Deus em que conseguiam manipular o futuro, só que eles não conseguiam. Então, muito cuidado com quem vocês ouvem, com quem vocês fazem em cima daquilo que vocês escutam ou leem por aí pela internet. E Benjamin Graham fala, é uma das frases mais icónicas dele. Ele diz assim, citando Benjamin Graham: embora seja necessário entusiasmo para grandes realizações alhuras, ou seja, embora seja necessário ter entusiasmo para fazer grandes realizações por aí, em Wall Street ele quase inevitavelmente leva ao desastre. Ou seja, embora a gente precise de entusiasmo para começar a estudar, que a gente precisa de entusiasmo para começar um novo projeto na vida profissional, na vida pessoal, em Wall Street, o que ele diz: no mundo dos investimentos, o entusiasmo quase sempre leva a desastres. O que é esse entusiasmo? Pode ser simplesmente pegar na ideia de que vamos todo mundo correr em manada. Não tem aquele pessoal que estava a correr lá, não sabia nem porque estava a correr. Esse é o entusiasmo de Wall Street. Tipo assim, um correu, todo mundo foi atrás, não sabia sequer porque estava correndo. E ali não perderam nada. Mas no mercado financeiro, em Wall Street, como eu dou o exemplo, podem perder tudo. Né? Nesse caso. Então, não sejam tolos. Não sejam estúpidos. Se alguém se sentir ofendido, peço desculpa. Mas não sejam estúpidos. Não sejam inocentes. Não sejam peixinhos. Aprendam a ir contra... aprendam a ir em direção contrária daquilo que todo mundo está indo. Benjamin Graham também adverte... Eu sou muito fã de Benjamin Graham, tá? Adverte assim: se todo mundo está comprando uma caneta, possivelmente estão errados. O que isso quer dizer? Se todo mundo está a falar de uma coisa, estão errados. Eu tenho exemplo para dar aqui para vocês. Pode ser coincidência, pode ser o que for. Tem uma empresa chamada Aeris. Desculpem, Aeris. O código é que é Aeris. A empresa só estava crescendo. É um IPO novo, a empresa só estava a crescer. Essa empresa, em 2 dias, passou de 11 reais para 14.
Em 2 dias. A empresa estava a crescer muito. Foi só as grandes entidades, especialistas, de corretoras, de casas de análise, de youtubers, de o Diabo 4 começar a falar da Ares, a empresa começou a desvalorizar. É impressionante. Ela nunca mais... foram empresas corretoras que colocaram ela na carteira recomendada. Foram casas que começaram a recomendar ela para compra direto. Foram youtubers que estavam a dar a cal para comprar ela adoidada. E ela nunca mais conseguiu ter o rendimento que ela tinha até começarem a falar nela. Ou seja, se todo mundo tiver a falar sobre essa caneta vermelha, vão para essa azul aqui. Se todo mundo estiver a dizer comprem, fiquem atentos porque pode ser uma venda. E se todo mundo estiver a falar venda, pode ser que seja uma compra. Daí o nome do livro Ser Investidor Inteligente. Porquê? Porque qual é que é o princípio básico da nossa vida? É comprar barato e vender caro. Por que vocês não fazem isso nas ações? Por quê? Porque vocês dão ouvidos a quem não devem. E quando o preço está esticado, em que toda a gente fala, é quando vocês compram. Só que o troço já está muito esticado. Uma hora cai. E vocês estão lá em cima ainda esperando o retorno de vocês. Então, fiquem à parte de opiniões alheias. Fiquem à parte. Eu não estou a dizer que vocês não devam ver, atenção. Eu só estou a dizer que vocês não devem seguir aquilo que é dito. Vocês até podem ver para aprender. Ver quais métricas foram analisadas. Mas não vão a cego. Porque fulano comprou, eu vou comprar também. Não. Ele comprou. Tenta saber porque é que ele comprou. Tenta descobrir nas métricas o que é que indicia que aquilo está bom para ser comprado ou para ser vendido. Tentem ver. Descubram por vocês próprios. Só que isso requer dedicação e tempo. Então, estudem. Tá? Eu sei que esse vídeo aqui é um pouco alheio àquilo que eu tenho vindo a fazer com vocês. Que é sobre analisar o mercado e como aprender a analisar os ativos. Mas é importante fazer esse vídeo porque tem muita gente caindo em tentações na internet porque está muito fácil. Está muito fácil hoje em dia ver alguém recomendando alguma coisa. Está muito fácil pessoas entrarem no mercado de capitais. E atenção, eu vejo muita gente pedir empréstimos, vendendo bens para investir. Não façam isso, ok? Não façam isso. E tomem cuidado também com as criptomoedas, tá? Como o Benjamin Graham fala, eu citei aqui, se todo mundo fala é porque tem alguma coisa aí. Fiquem de olho aberto, tá? Pessoas, eu sei que esse vídeo foi bastante longo, bastante cansativo, mas é um vídeo essencial que vocês devem ver e compartilharem ele com mais pessoas para que não caiam no conto do vigário. Tem muita gente aqui no conto do vigário, tá? Bom, vamos ficando por aqui. Foi um enorme prazer ter-vos a todos aqui e espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida podem comentar, qualquer dúvida podem entrar lá no grupo do Telegram, qualquer dúvida podem falar comigo no privado que eu respondo, ok? Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, muito obrigado pelos likes, muito obrigado pelos comentários, pela audiência de vocês. É um prazer estar aqui tentando melhorar uma coisa que é boa, mas que tem distorcido tanto, que é o mercado financeiro. O mercado financeiro é bom, o mercado financeiro é apaixonante, o mercado financeiro é viciante. Mas tudo que é bom tem um lado mau, e o lado mau é a posição que estão a fazer em cima desse mercado financeiro. Ok? Forte abraço, até a próxima e fui!